redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para o cumprimento da nossa missão, que é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz a palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como sempre acontece, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com mais um programa Boas Novas na Web. É a Igreja Batista Boas Novas cumprindo a grande comissão neste ano sob o tema Construir Juntos, expandir o reino de Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. A Igreja Batista Boas Novas está situada na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Nossos cultos acontecem aos domingos, a partir das 9 da manhã. Grupo de Crescimento Cristão, a partir das 10h30. Temos o culto de celebração. Já convido você para este domingo especial. Vamos ter um musical infantil sobre a Páscoa. Sempre é um momento maravilhoso, um momento da presença de Deus, quando os pequeninos apresentam uma mensagem poderosa dos céus para o nosso coração. Domingo, a partir das 10h30, mais 9h30 estaremos reunidos no grupo de crescimento cristão. Às 18h30, culto de celebração ao Senhor. E às quartas-feiras, às 19h30, encontro de oração. Programe-se para estar conosco. Será uma alegria poder receber você e a sua família. Vamos agora buscar a presença do nosso Deus, agradecendo a Ele as bênçãos recebidas e também colocando diante dele nossas petições, orando em favor da nossa nação, de todos os brasileiros, da Igreja do Senhor, agradecendo a Deus também. Nós temos motivos para agradecer a Deus.
Vamos estar agradecendo a Deus a vida dos aniversariantes da semana. No dia 27, no dia de ontem, Laura Cavalcante, do Ministério Infantil. Dia 29, amanhã, Luísa Lopes Luz, querida neta. E no dia 30, a querida filha caçula, Lucielen Lopes Luz. Você também que está aniversariando, receba o nosso abraço, o abraço da Igreja Batista Boas Novas, o nosso abraço pessoal. Desejamos a Laura, Luísa e a Lucielen as mais ricas bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e a todos quantos aniversariam hoje. Que Deus possa estar abençoando cada vida com muitos anos repletos de toda sorte de bênção. Vamos estar agora então orando ao Senhor, pedindo que o vento do Espírito Santo do Senhor sopre nossos lares, nossos corações, nas casas e onde chegar o som da nossa voz. Vento do Espírito Santo sopra em nossos corações. Sua alma viverá, seu espírito renovará, no teu corpo tudo novo se fará. Vamos falar com Deus? Vamos fazer uma corrente de oração? Você, onde estiver, pode estar nos acompanhando nesse tempo de oração. Oremos então. Querido e amado Pai, entramos na presença do Senhor com uma oferta de gratidão e louvor pelo teu amor para conosco, por Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário, pela Santa e Sagrada Escritura, pela presença do teu Espírito Santo. Agradecemos e louvamos o Senhor pela família que o Senhor nos concedeu, família biológica, também pela família espiritual, a Igreja do Senhor. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pela vida dos aniversariantes de hoje. A jovenzinha Laura, a jovem Luísa, nossa querida neta, nossa querida filha caçula, Lucielen, que aniversariam nesta semana. Que a mão bendita do Senhor repouse sobre a vida delas todos os dias, durante muitos anos, com toda a sorte de bênção. Saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Que tenham muitos anos de vida, com sonhos realizados, vitórias para a glória de Jesus. Também consagramos ao Senhor nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos, tudo que seremos. É para a glória do Senhor. Consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que o teu povo tem feito chegar à tua casa no decorrer dos dias. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos aqueles que são fiéis ao Senhor também, quanto aos dízimos e às ofertas. Que o Senhor faça-nos prosperar, faça a tua casa prosperar. Que o Senhor, ó Deus, cubra de bênção aqueles que são os mantenedores da casa de oração, da voz profética e da adoração profética, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor sobre os enfermos, todos eles. Destacamos aqui sobre a vida da Aninha, pequenina que está dodói,
Que o Senhor visite esta criança e restaure a saúde dela e de todos quantos estão enfermos. Visite os hospitais, aqui ao derredor, na grande Vila Isabel, em toda a nossa terra. Que nesse tempo de feriado longo, haja os serviços médicos disponíveis para a população. Que o Senhor abençoe os médicos, enfermeiros e paramédicos que dedicam-se em cuidar da saúde daqueles que os procuram. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nação brasileira, dando-nos paz, harmonia, removendo da nossa terra todo espírito de contenda, de divisão, tudo que não é do Senhor, tudo que não é da parte do Senhor. Todo movimento, todo ensino, toda doutrinação que não vem do coração do Senhor. Que o Senhor abençoe todos que detêm poder e autoridade na vida pública, aqueles líderes também na vida civil, que todos sejam bênçãos para a nossa população, todos os governantes, todas as autoridades constituídas. Que o vento do teu Espírito sopre na nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Sopre na vida do teu povo, abençoando a igreja do Senhor, abençoando e fortalecendo os ministérios. Que o Senhor esteja conosco, que o teu vento poderoso sopre também aqui neste lugar. Em nossos corações, em nossas vidas, e onde chegar o som da nossa voz, na vida e nos corações de todos que terão acesso a este programa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vento do Espírito Santo sopre em cada lar, em cada coração. Manifesta o teu poder, a tua glória e encha os corações. Que haja salvação, que haja cura física, cura espiritual, que haja libertação. Em nome de Jesus, que nós assim desejamos e assim clamamos. Que você receba aí a paz do Senhor onde você está. É muito bom poder estarmos juntos. Compartilhe, comente e convide as pessoas a estarem participando deste programa. Estamos aí à véspera de um feriado longo e hoje, quinta-feira, como sempre acontece, nós vamos fazer uma pausa na história de Abraão e vamos compartilhar um pouco sobre o que se comemora nesses dias, amanhã principalmente, chamada Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão. Quero trazer para você que está conosco uma reflexão sobre a Páscoa. A Páscoa para nós hoje, já que a comunidade cristã em todo o mundo celebra essa data, é bom que nós então possamos pensar um pouco sobre a Páscoa e o sentido da Páscoa para nós hoje. Nós vamos à origem da Páscoa. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. É bom abrir a sua Bíblia, sempre ajuda a olhar para o texto bíblico. Vamos ver que, em primeiro lugar, a Páscoa a Páscoa é uma instituição que vem da parte de Deus. Foi ela instituída por Deus. Em Êxodo capítulo 12, nós temos o registro da instituição da Páscoa quando o povo estava cativeiro, o povo de Israel estava sob o domínio de Faraó. E Deus, com um plano maravilhoso,
chamou Moisés para que liderasse algo que Deus ia fazer: tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, Canaã. E no momento relevante, no momento crucial daquele tempo, o Senhor instituiu a Páscoa porque ele iria retirar o povo de maneira soberana e maravilhosa das garras de Faraó. E o texto de Êxodo assim registra no capítulo 12. Eu vou ler esse texto, vou pular alguns versos e vamos fazendo a nossa reflexão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Deus está então dando detalhes sobre esta celebração. E diz o Senhor: o cordeiro será sem defeito. Guarde essa frase: um cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Então, os 2 primeiros elementos que o Senhor menciona sobre a Páscoa tem tudo a ver com a nossa Páscoa hoje. Logo você vai entender. É um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito. Esse cordeiro sendo imolado, o seu sangue seria espargido. Os portais da casa seriam pintados, vamos assim dizer, com este sangue. Importante esse simbolismo do cordeiro e do sangue do cordeiro na porta das casas. E o Senhor diz então no verso 8 que naquela noite comerão a carne assada, com pães asmos, ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis, não deixareis, perdão, deixa eu ver aqui o texto, sim, nada deixareis dele até amanhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, dessa maneira comereis. Então o Senhor diz como eles vão agir, como é que vai ser essa refeição. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, diz o Senhor. É a Páscoa do Senhor. Que maravilha! Aparentemente estranho, mas vamos ver que é algo maravilhoso. Um cordeiro, o sangue do cordeiro, as famílias vão participar desta celebração, dessa refeição, mas teria que ter uma atitude da parte deles. Lombos cingidos, vestidos para a viagem, sandália nos pés, pronto para caminhar, cajado na mão, que era comum usar o cajado para fazer as caminhadas, e com pressa. É a Páscoa do Senhor, porque algo importante, maravilhoso ia acontecer. E então, continuamos aqui a refletir sobre a Páscoa, vamos aprofundando no verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e
ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Então, primeira mensagem da Páscoa: proteção. Proteção do juízo de Deus, da justiça de Deus. Isso mesmo, proteção da justiça de Deus, que Deus ia passar naquela terra, ia fazer a sua justiça para tirar o seu povo que estava ali escravo. Então, Páscoa significa proteção do juízo de Deus que vai acontecer. Outra evidência ali é o sinal do sangue, como já falamos. É o que ainda acontece hoje. Porque iria passar ali o exterminador, o anjo da morte, iria olhar para as casas e viriam ali o sinal do sangue. E aquele sinal do sangue do cordeiro iria blindar aquela casa, proteger aquela casa. No dia de hoje é o que acontece. A Páscoa de hoje existe. Vamos ver logo adiante. Mas podemos adiantar para você que Deus é assim. Ele olha para aquelas pessoas. Olha para as pessoas. E aquelas pessoas que estão blindadas com o sangue do Cordeiro, elas estão livres do juízo de Deus. Sabia? Porque Deus é justo. Deus é amor, mas Ele também é juiz. No caso nosso hoje, o Cordeiro é Jesus. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a Páscoa para nós hoje é celebrar a blindagem que Deus nos oferece para que todos, sem exceção, possam estar protegidos da justiça de Deus. E o Senhor continua então orientando o povo. A celebração, a Páscoa era a celebração não só da blindagem da justiça de Deus sobre nós, mas também a salvação a Páscoa era a celebração da salvação, né? Este dia, diz o Senhor, vos será por memorial, com solenidade ao Senhor. Então a Páscoa é bem diferente do que a gente está vendo aí. Coelhinho, chocolate, ovo de Páscoa. Você vê que aqui é a origem, não tem nada, você não vai ver em nenhum momento aqui falar em coelhinho e em ovo de Páscoa. Então ela é a celebração da salvação. Hoje a salvação que todos nós temos em Cristo Jesus. Diz assim o Senhor lá atrás: este dia vos será por memorial, como solenidade ao Senhor, né? Nas vossas gerações. Por isso que hoje nós precisamos celebrar e devemos celebrar a Páscoa. E celebrareis por estatuto perpétuo. E deveria então essa celebração ser revestida de alguns elementos importantes. Deus falou: vocês vão usar pães asmos. O pão asmo é o pão sem fermento. Induz a ideia, o simbolismo de purificação. Nenhum envolvimento com coisas ruins. Tirareis o fermento das vossas casas. Não é só da pessoa, é das casas, não é? Diz ainda: no primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Santa assembleia. E aqui nesse texto que aparece pela primeira vez essa palavra que indica no seu original o sentido de igreja, reunião do povo de Deus. Então, uma santa assembleia. Olha aqui, está vendo isso aí hoje? Celebração da Páscoa hoje com a santa assembleia. Se não está nesse padrão, alguma coisa está errada, não tem a ver com a verdadeira Páscoa, né? E diz assim: e tereis santa assembleia. É isso que nós devemos fazer. Tirareis, e diz assim: guardai, pois, a festa do pão asmo, porque nesse mesmo dia tirarei vossas hostes da terra do Egito.
Deus estava dizendo que ia operar algo maravilhoso ali. E o povo deveria, então, estar preparado. Nenhuma coisa levedada. A comida tinha que ser isenta de qualquer tipo de levedura, de qualquer tipo de fermento. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, ok? Um fato relevante da Páscoa, um aspecto relevante dessa nossa reflexão, é que na Páscoa as famílias deveriam estar envolvidas. Deus falou para as famílias, disse assim, chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e lhe disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então é uma festa para a família deve estar reunida, a família deve celebrar. Diz assim, no verso 22, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, o sangue do cordeiro que foi imolado, e marcai as vergas da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, tomai o molho de isopo. Isopo é uma planta, né? Ela é mencionada na Bíblia, é utilizada muito nos rituais de purificação. Daquela planta fazia espécie de um pincel assim, e molhava no sangue e iria pintando ali os portais, os umbrais da porta da casa. Então, família, podemos sim celebrar a Páscoa, mas vamos caminhando, porque é a verdadeira Páscoa. Não vamos desvirtuar, estar celebrando uma coisa aí que não reflete bem a Páscoa estabelecida por Deus. Então, outro elemento importante da Páscoa é a salvação. Se por um lado temos a blindagem, a proteção, temos o selo do sangue do Cordeiro, que é Jesus, mas também isso tem a ver com a salvação. Vamos estar a salvo do destruidor. Diz no verso 23 assim, porque o Senhor passará. E quando vir, porém, o sangue na porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas. Que figura poderosa! O sangue do Cordeiro na porta das casas, na celebração da Páscoa, que era a celebração da libertação, da opressão de Faraó. O sangue iria fazer com que o destruidor não entrasse nas casas. É tudo que nós precisamos hoje, de ter as nossas casas, as nossas famílias, com a marca do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para que o destruidor não tenha poder, não entre na nossa família, não entre no nosso casamento, não entre na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. O sangue de Cristo deve estar em nossas casas, em nossas vidas. E esse destruidor é aquele que Jesus mesmo anunciou, é o chamado diabo. Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. Então, muito importante, aqui é o cerne da mensagem da Páscoa. E o Senhor repete, guardai, pois, isto por estatuto para os vossos filhos, e fazer isso sempre, né? Então, a mensagem da Páscoa é esta. Primeiro, a preparação para um ato poderoso do Senhor, no caso do povo que estava no Egito. Foi ela a Páscoa instituída por Deus, não é uma instituição de religiões, mas do próprio Deus. Deveria ter um cordeiro sem defeito. O sangue do cordeiro seria usado na porta para proteger o povo. Terceiro, proteger o povo do juízo de Deus
né? Porque Deus é santo, é justo, né? O sinal do sangue iria blindar o povo que estivesse com o sinal do sangue na sua casa, da justiça de Deus que se faria na terra do Egito. E a celebração da Páscoa deveria ser algo solene nas gerações, um evento em família. Deveria estar revestido também de um senso de santidade, de pureza, não contaminação, não envolvimento com coisas que são impuras, que desagradam ao Senhor. E Deus disse que ia tirar o povo daquela servidão. Deveria, como disse, envolver as famílias, as casas. E, em síntese, a Páscoa é a celebração da salvação do Senhor. E diz lá: guardai, pois, isto por estatuto, vós outros, e para vossos filhos, para sempre. Eu quero, então, fazer a seguinte pergunta: como guardar a Páscoa hoje? Vale guardar a Páscoa hoje? É bíblico? É certo? Sim, é bíblico, é certo. Como guardar a Páscoa hoje? Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala assim: Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Guardar a Páscoa hoje é estar com Cristo, é estar em Cristo, é Cristo estar em nós. E olha como faz sentido Deus criando todo esse simbolismo para que o povo entendesse o que ia acontecer na prática da vida dele. E a Páscoa era uma sombra do que iria acontecer no futuro com Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo imolado na cruz do Calvário, no nosso lugar. E aquele sangue derramado na cruz foi a remissão dos nossos pecados. Nos blindou da justiça de Deus, porque a justiça de Deus se fez em Cristo. Ele morreu por nós e foi a nossa libertação. Por isso que Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Mas veja que Paulo, escrevendo à igreja, os cristãos de Corinto, que a igreja estava passando por uma situação bem desagradável. E ele falou: olha, entre vós, 1 Coríntios capítulo 5, entre vós há imoralidade, como há entre aqueles que não têm Cristo. E foi lá ele, como dizemos aqui na linguagem de hoje, saltando a ripa. Contudo, andais ensoberbecidos. Olha, ele vai falando isso e chamando aqueles crentes à responsabilidade. E ele diz assim, no final: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, olha aqui, leveda toda a massa? Paulo usa aqui a linguagem do fermento para ilustrar que um fermento contamina a massa. E Deus queria que o povo, lá no passado, quando a Páscoa foi instituída, que estivesse santificado, purificado, para que ele pudesse operar obra maravilhosa na vida do povo, como de fato aconteceu. Aí Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento. O que Deus falou lá no Egito? Tira todo o fermento da casa, para que o povo entendesse. O fermento em si não é pecado, mas lá é um simbolismo de algo que é real no mundo espiritual. E Paulo está falando aqui, usando essa figura: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Jesus é a nossa Páscoa. Amém, queridos? A mensagem do Evangelho é tão simples e tão maravilhosa. Como diz aquela canção que eu sempre gosto de mencionar, é fácil de entender, tão claro como a luz, que em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Que Deus abençoe você, sua vida,
sua casa, sua família, que o sinal do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esteja na porta do teu coração, na porta do coração dos seus, esteja na tua casa, para que a justiça de Deus, que já foi feita na cruz do Calvário, tenha eficácia sobre você, para que você esteja blindado, para que o devorador não entre na sua casa. E se ele ousar por os pés, você vai mostrar que a sua casa, a sua vida, tem o sinal do sangue de Jesus. Querido, isso é a Páscoa, viu? Bem diferente do que você está vendo por aí. Então vamos cuidar para que não nos deixemos envolver por falsos conceitos de coisas tão santas e tão puras. Vamos ouvir uma canção, um pouquinho de uma canção que fala sobre Jesus, mais bem que tudo. A melhor coisa que já pôde acontecer para nós foi a Páscoa. Agora a Páscoa é perfeita, Jesus. Veja, a letra está no grupo aí. E a música também. Bem mais que a força, poder e rei. Que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo. Criado por tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares. Bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros desta terra. Incomparáveis para mim. A falar de Jesus, por amor, sua vida entregou. Está falando sobre a Páscoa, Jesus Cristo. Meu Senhor, humilhado foi, como uma flor machucada no jardim. Sim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, agradeço o Senhor porque você e nós fomos amados por Ele, Ele morreu por nós. Vamos orar? Agradecer a Deus essa Páscoa completa e perfeita, que é Jesus. Orar para que o nosso Brasil, as famílias, sejam todas alcançadas por Jesus Cristo. E possamos todos celebrar a verdadeira Páscoa, que é Jesus. Vamos orar? Oh, amado Pai, louvamos o Teu nome, porque hoje podemos celebrar uma Páscoa completa, perfeita, suficiente, a nossa salvação, a nossa libertação, a proteção que temos do destruidor, a proteção que temos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. A nossa Páscoa, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. Ali derramou o seu sangue, para que fôssemos livres, verdadeiramente livres. Aceita, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor. E que este Jesus maravilhoso alcance corações. E as pessoas que vão ter acesso a este programa, que ainda não tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus, possa recebê-lo como o seu Cordeiro, o Cordeiro verdadeiro, que tira o pecado do mundo. Recebê-lo como Senhor e Salvador. Que esse tempo
seja um tempo de uma visitação de Jesus nos lares. Ó Deus, nos lares da nossa nação, nas famílias, nos casamentos, nas crianças, nos jovens, para que haja uma remissão completa, uma libertação completa de todo o mal. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Foi bom estarmos juntos até aqui. Que Deus possa abençoar você. E olha, continue celebrando a Páscoa todos os dias de sua vida, porque a nossa Páscoa é Jesus. Ele é digno de toda a celebração, de toda a honra, de todo louvor. E vamos também proclamar, divulgar, anunciar a verdadeira Páscoa, que é Jesus. Um abraço duplo meu e da Lígia e a todos quantos nos assistiram. Fiquem todos na santa e da bendita paz do Senhor. Amém? Quero saudar você que esteve conosco até agora. Tendo aqui um pessoal que eu consigo visualizar aqui. Compartilhe essa palavra. Um abraço aí para Pastor Alain, Luciele, família. Consigo visualizar aqui Magali e família. Quem mais está aí? É o que eu consegui ver na telinha aqui. E todos que estão sintonizados conosco. Tenha uma boa noite, um santo feriado. Lembrando que Jesus é a nossa Páscoa. Até domingo, se Deus assim nos permitir, com aquele grande musical pela manhã sobre a Páscoa. Antes do musical, às 9 horas, vamos ter o encontro do nosso curso de batalha espiritual. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Não sei se já deixei, vou deixar de novo. Abraço duplo para você, meu e da Lígia. Até o próximo encontro.